tema de hoje é desapego. É um tema muito interessante e que eu vou precisar de algumas lives para aprofundar. Então hoje a gente vai só começar a falar sobre esse tema, para entender melhor o que é apego, o que é desapego, por que nos apegamos, de que coisas nos apegamos, qual é a fonte do seu apego, enfim. E eu vou tentar fazer várias lives essa semana, mas se eu não conseguir muitas essa semana, na semana que vem a gente continua. Então a gente vai precisar de mais tempo para trabalhar o desapego. Eu estou com várias anotações aqui porque eu quis fazer uma live um pouco mais diferente hoje para a gente aprofundar, para trabalhar mesmo. O que é desapegar? Desapegar no Ocidente é diferente das tradições orientais. Eu até coloquei um post nesse domingo falando um pouco sobre o desapego e alguém comentou, poxa, mas desapegar então, se a gente trabalha o desapego, daqui a pouco não tem mais preocupação com o outro, não tem mais sentimento, as pessoas vão se tornar frias, isso não é saudável, aonde a gente vai chegar? Na realidade, desapego não é sinônimo de indiferença, de não se preocupar com o outro, de não ter sentimentos. Pelo contrário. Né? No Ocidente, a palavra desapego, em geral, é associada a algo negativo. Indiferença, desinteresse ou desamor. Já nas tradições orientais, o apego é visto como a maior causa de sofrimento humano. Então, a gente precisa entender melhor, né, o que significa isso, porque senão a gente vai para um outro caminho pensando que se desapegar um pouco da relação ou viver ela de uma maneira mais saudável, ideal, sem essa fonte de apego, de dependência, né, que faz a gente muitas vezes perder a nossa essência, deixar de existir, porque, como Walter Rizzo diz, né, o desapego ofusca e reduz a capacidade cognitiva. O apego faz a gente perder a nossa essência, perder a nossa dignidade, a gente perde, né, a nossa vida muitas vezes por conta de um apego, porque a gente vive em função dessa necessidade do outro, então não é algo saudável. Então, só explicando que, primeiro já descartando essa questão de desapego está ligado a algo negativo, como se fosse uma ausência de sentimento, de interesse ao outro. Não tem nada a ver isso. Desapegar é desfrutar as coisas sabendo que são transitórias e assumir um estilo de vida baseado na independência emocional. A gente vive muitas coisas num amor muito romantizado, tudo eterno, apegado às coisas, apegado às pessoas, né? Nessa eternidade de que tudo vai durar uma vida inteira, né? De que a gente tem hoje um relacionamento e este nunca vai acabar, né? Que a gente vai viver juntos até o fim da vida, enfim. Essa questão de não pensar como algo transitório. Não estou dizendo que é fácil, mas é necessário, né? Porque cria-se uma dependência cada vez maior. Então vamos lá. Se você acredita que algo ou alguém na sua vida é indispensável para a sua felicidade, tem um grave problema pela frente. Está sendo dominado. E eu vou repetir a frase porque a frase é boa. Se você acredita que algo ou alguém na sua vida, é indispensável para a sua felicidade, quer dizer, você precisa de algo ou alguém para ser feliz, você tem um grande problema pela frente. Está sendo dominado. Não importa a fonte de apego, aprovação social, beleza, poder, relacionamentos, cigarro, sexo, comida, trabalho, exercício físico, sucesso, presa ao passado. Não importa. O apego ofusca e reduz a capacidade cognitiva. Quem já não sofreu ou ainda sofre inutilmente por estar preso a coisas ou pessoas que lhe sugam a energia e a vontade de viver. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a sua fonte de apego? Quem está aqui ao vivo agora assistindo, se quiser comentar, isso ajuda bastante na live, eu gosto de ler os comentários de vocês. Qual é a sua fonte de apego? Sexo, cigarro, relacionamento, trabalho,
beleza, aprovação social, poder. Escrevam para mim. Qual é a sua fonte de apego? Afetiva. Eu me apego e sofro muito com isso. Relacionamento. Não consigo tomar um café da manhã sozinha. Eu me apego muito fácil às pessoas. A Maria é relacionamento, né? Aqui. Relacionamento. Que mais? Família. Amigos. A minha fonte são os relacionamentos afetivos, ter uma pessoa do meu lado. Trabalho, não ter apego, relacionamento abusivo, passado. Ótimo. O primeiro passo para a gente trabalhar o desapego é entender qual é o apego que a gente tem. Qual é a minha fonte? Qual é a minha fonte de apego? Desculpa, o Insta está toda hora parando, travando e está voltando. Agora espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então o primeiro passo é esse. É identificar qual é a sua fonte de apego. Muitas pessoas são dependentes emocionalmente e não se dão conta disso. Porque o desejo por si só não é apego. Eu desejar não é apego. Mas a incapacidade de renunciar a ele. Então, por exemplo, se eu estou num relacionamento e tenho desejo nesse relacionamento e quero estar com outro, isso não é apego. Apego é a incapacidade de renunciar a ele. Por exemplo, eu estou vivendo esse relacionamento e esse relacionamento começa a piorar e de repente esse relacionamento se torna abusivo. É um relacionamento que me traz dor, me causa sofrimento, mas eu não consigo renunciar a ele. Eu sei que não me faz bem, eu sofro, mas eu estou apegada a esse relacionamento. Eu não consigo sair. É uma sensação de incapacidade. Eu imagino que eu não consigo viver sem o outro, que eu preciso do outro, como eu disse no início, que a felicidade depende de algo ou alguém. Então, só o desejo não é apego, mas a incapacidade de renunciar, a obsessão, achar que precisa de algo para ser feliz, para a vida ter sentido, se torna uma dependência e ao mesmo tempo uma sensação de incapacidade. Sem essa minha fonte de apego eu não vou ser feliz, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não sou capaz e por aí vai. Então desapegar é desfrutar as coisas sabendo que elas são transitórias, que um dia pode acabar e que a gente não vai morrer por conta disso. Pessoas realizadas são livres. Pessoas apegadas são escravas de suas necessidades. Muitas pessoas são dependentes emocionalmente e não se dão conta disso. Estão sempre com uma expressão sofredora e um sorriso forçado, mascarando uma autodestruição psicológica absurda e se deleitando com auto-engano. Porém, não há remédio. O apego nos corrompe, afeta a nossa integridade e nos torna cada vez mais fracos. Aos poucos, uma pessoa dependente, ela deixa de existir, ela se perde, ela se anula, ela faz qualquer coisa para não perder a sua fonte de segurança. Então vamos lá. Primeiro passo é descobrir o que não é necessário e se livrar disso. Então começa a pensar as coisas que você é dependente, o que não é necessário é se livrar disso e entender. Os signos têm a ver com apego? É muito boa a sua pergunta. Eu não sou muito ligada e estudiosa sobre signos, mas eu creio que não. Isso é mais uma crença. Não é? Por exemplo, eu sou canceriana, diz que canceriano é dramático, canceriano é apegado, o canceriano é carente demais, enfim. A questão vai muito além do signo, né? Embora tem comportamentos que se repetem. Então, primeiro é descobrir o que é necessário e se livrar, o que não é necessário e se livrar disso. O desapego dá paz e ajuda a desatar os nós. Então, primeiro você precisa entender qual é a sua fonte de apego. Já identificou? Ok.
A gente precisa entender, depois da sua fonte de apego, a origem do seu apego. Quando que você começou a ficar apegado? Por trás de todo apego existe uma dependência. E por trás de toda dependência existe uma necessidade. Se eu dependo de aprovação, existe uma necessidade por trás. E por trás de toda dependência, uma carência, uma falta. Então, primeiro passo é esse. Qual é a minha fonte de apego? Já descobri? Quando eu comecei a ficar apegada? Por que eu comecei a ficar apegado? Eu sou apegada ao quê? Por que eu acho que preciso disso? Tanto questão material, sexo, ou cigarro, ou comida, ou trabalho, para ser feliz, para viver. Sem isso eu não consigo. Então, a gente precisa, canceriana é apegado mesmo, sou de câncer. Fabiana, eu também sou canceriana, mas eu acho que vai muito além do signo para a gente entender a fonte de apego e a sua dependência. Quantas vezes não quisemos manter ou preservar uma coisa que não existe mais ou alguém que foi embora? Quantas vezes? Por exemplo, se você depende de reconhecimento, você cresceu com uma carência primária de ser reconhecido, de ser aprovado, de ser valorizado. E aí você cresceu com essa carência e hoje você vive transferindo isso para as relações. Então você tem uma dependência. Por trás de todo apego, uma dependência. Eu dependo de algo. Então, se eu dependo de reconhecimento, que me faltou lá na base, lá na minha relação primária, se eu dependo de reconhecimento dos outros, sempre vou agir para agradar as pessoas, identificando-se com a aprovação. Então, eu sou o que falam de mim, eu preciso que o outro me valide, me reconheça. E essa dependência que você carrega de ser reconhecido, de ser valorizado, o fará apegar-se ao que os outros dirão. E você se esforçará para manter a qualquer custo, mesmo que tenha de se humilhar e ir contra seus princípios. Quer dizer, se eu tenho uma carência gritando dentro de mim, eu preciso da aprovação do outro, da aceitação, do reconhecimento, eu faço qualquer coisa para ter essa aprovação, ainda que seja passar por cima da minha dignidade, me humilhar e ir contra os meus princípios. Gostar de estar com os outros é compreensível, mas viver para contentá-los é irracional e insano. Então, a questão é pensar exatamente isso. Qual é a origem da minha dependência, do meu apego? A que coisas eu sou apegadas? Que coisas? Relacionamentos, sexo, comida, trabalho, exercício, sucesso, poder, família, aprovação social. E começar a trabalhar na próxima live. Hoje eu acabei me complicando com os horários, mas na próxima live a gente vai trabalhar como começar a desapegar. Então hoje foi só mais para explicar o que é e o que não é apego e a visão que a gente tem distorcida de que o desapego é falta de sentimento, desinteresse ou desamor. Não, pelo contrário. O apego é a maior causa de sofrimento humano. Porque a gente, quando está apegado, quando a gente pensa que precisa do outro ou de algo para viver, a gente faz qualquer coisa para não perder, até se perder. Por exemplo, no amor eu quero. Na dependência, eu preciso do outro. Quando eu digo, a minha vida só tem sentido se tiver você, sem você eu sou capaz de me matar, a alegria, o prazer, o sentido, a existência só tem graça porque você existe, você é tudo para mim, você é minha vida. Frases essas que parecem ser lindas declarações de amor, na realidade são declarações de dependência. Eu tenho um apego ao outro. Eu coloco o outro como indispensável para minha felicidade. É indispensável para minha felicidade. Eu preciso do outro para ser feliz. Aí eu crio um apego. E aí eu faço qualquer coisa. Eu passo por cima de mim, eu aceito traição, eu aceito violência verbal, violência física, violência psicológica, eu aceito qualquer coisa para não perder a minha fonte de apego. Porque por trás de todo o apego, uma sensação de incapacidade. Incapacidade de renunciar a algo que tanto me faz mal,
porque eu não acredito que eu sou capaz de viver sem o outro. Por isso muitas pessoas se prendem também a relacionamentos abusivos, a relacionamentos de violência, porque não acreditam ser capaz de viver sem o outro. Cria-se uma dependência desmedida e irracional, porque se já existe sofrimento, deveria pensar o contrário, né? Não é fonte de alegria, de felicidade, mas daí pode ser uma dependência de segurança, segurança financeira, ou uma dependência de companhia, sem a pessoa ali ao lado, sem a presença física, eu não dou conta, enfim. Há uma dependência do outro, porque eu acredito que sem o outro eu não sou capaz. Uma sensação de incapacidade. Por trás de toda dependência, uma sensação de incapacidade. Eu acredito que eu não sou capaz de viver sem algo ou sem alguém. Então, hoje, mais curta, peço até desculpa, era só para explicar um pouco mais o que é e o que não é o desapego, de que coisas nós nos apegamos. Eu quero que vocês pensem na origem do apego de vocês, quando vocês começaram a ficar apegados a estas coisas. Tudo tem um porquê e tem a raiz, tem a origem, para que na próxima eu consiga ajudar mais eficazmente trabalhando na prática como começar a desapegar. Primeiro, descobrir o que não é necessário e se livrar disso. Entender qual é a sua fonte de apego e desde quando começou. Certo? Vou tentar fazer mais lives essa semana focando nesse tema, porque tem muito a explorar, mas lembre-se que o sinônimo de desapego não é indiferença, não é desinteresse ou desamor. Pelo contrário, pessoas apegadas se perdem, pessoas apegadas não existem, pessoas apegadas passam por cima de qualquer coisa para não perder o outro. E é isso que é importante a gente entender e trabalhar para começar a mudar. Quem já não se perdeu em pensamentos irracionais, criando falsas expectativas de segurança e depois percebeu que suas ações foram em vão e perigosas? A estratégia fundamental para alcançar o bem-estar emocional consiste em descobrir o que não é necessário e se livrar disso. Muitas vezes é uma falsa segurança e muitas vezes é apenas uma fantasia de uma dependência, de achar que precisa do outro. Né? Então eu estou tanto tempo preso nessa relação que eu acho que eu preciso do outro para sobreviver ou para pagar as contas, eu preciso do outro para conseguir manter a casa, enfim. Muitas vezes não precisa mais. Né? Muitas vezes está mais num plano, uma questão da fantasia, de achar que precisa, de que depende, do que de fato depende. Então a gente precisa separar a fantasia da realidade. Descobrir o que não é necessário e se livrar disso. Tinha mais uma frase que eu gostaria de ler para vocês, que eu anotei aqui, só para a gente finalizar. Se eu não achar, fica para a próxima. A ordem do desapego é o seguinte. A ordem do desapego é o seguinte. É proibida a escravidão mental além da física. E devemos resistir a qualquer coisa, que destrua a nossa dignidade ou nos leve à submissão emocional. Ou seja, não aceitar nada que nos roube a capacidade de pensar e de sentir o que bem entendermos. Quando você não consegue ser você, quando você não pode se expressar, quando você se torna uma extensão do desejo do outro, quando você se anula, quando você se humilha e se rasteja para ter alguém ao lado, isso não é uma relação de amor, isso é uma relação de extremo apego. E por acreditar que sem o outro você não é capaz, você não será feliz, você precisa dessa fonte de segurança, de companhia, de felicidade, né? Sem esse outro você não vai viver e não vai conseguir, e aí você cria cada vez mais um apego.
O desapego se baseia em uma filosofia de desprendimento. E quando a gente consegue trabalhar esse desprendimento, as relações ficam mais leves, mais saudáveis, a gente fica sem esse medo enorme de perder o outro e a gente consegue existir na relação de uma maneira muito mais gostosa, prazerosa, sendo de fato quem somos. Espero ter ajudado, embora hoje eu não consegui aprofundar como eu gosto de resolver tudo numa live, mas tem temas que precisam de mais lives e a gente vai falar mais sobre isso porque desapegar-se é fundamental. Desapegar-se a coisas também. É tão importante, às vezes a gente olha para dentro de casa e tem uma infinidade de coisas que a gente nem usa, coisas que não são necessárias mais, né? E a gente fica ali preso. Quantas pessoas, por exemplo, nesse exato momento estão passando frio, estão precisando de um agasalho, estão precisando de qualquer coisa, né? E que pra gente está sobrando. Pensa assim, que aquilo que na sua casa você já está lá meses sem utilizar, anos sem pegar, aquilo que está te sobrando, que não serve para nada, pode ser tudo para alguém. Então aprender a desapegar de coisas materiais é tão fundamental, porque isso faz um bem danado, não só para si mesmo, mas para o outro, que você tem a possibilidade de ajudar. E nesse mundo, a corrente do bem se faz tão necessário, né? Um pouco que a gente faz pode ser tudo para aquele que não tem nada. Então, pense sobre isso, comece a trabalhar o desapego e aí as coisas vão mudar, vão melhorar e a gente vai viver de uma maneira muito, mas muito melhor. É impressionante quando a gente consegue trabalhar o desapego, como a vida muda. Pensar que tudo é eterno, que nada vai ter fim, que esse relacionamento vai ser pro resto da vida e que sem esse outro eu não vou conseguir viver e eu preciso, já criou um apego. Um apego corrompe,